Notícia importantíssima que acabou de acontecer. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira as regras para que veículos de comunicação sejam responsabilizados civilmente por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas. Ficou definido que a empresa jornalística poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acusar falsamente outra pessoa sobre a prática de um crime se, à época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação ou se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. A responsabilização envolve eventuais indenizações por danos morais. A tese foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes e teve o endosso dos demais ministros. Gente, eu quero explicar para vocês o impacto e a importância dessa decisão, porque pode parecer a imprensa defendendo a si mesma, mas isso gera um risco enorme de autocensura. E vou explicar isso para vocês com uma pergunta. Se essa lei estivesse em vigor, como a imprensa poderia ter publicado as entrevistas de Pedro Collor e de Roberto Jefferson? Pedro Collor, a entrevista do irmão de Fernando Collor de Mello, que deu início a todo um escândalo político, a uma investigação que acabou culminando no impeachment de um presidente da República. E Roberto Jefferson, que denunciou um esquema de mensalão que acabou comprovado e que acabou também culminando num enorme esquema, num enorme escândalo político que culminou numa CPI, num enfraquecimento de todo um governo e que gerou múltiplas repercussões. Meses à frente, uma grande investigação depois, isso acabou sendo comprovado, mas à época eram personagens políticos de enorme relevância, enorme proximidade com o poder e por isso essas entrevistas foram publicadas. Não tinha como a imprensa ter certeza absoluta, os veículos daquela época, que eram a Veja e a Folha de São Paulo, de que aquelas alegações eram absolutamente verdadeiras. Para isso foram necessárias comissões parlamentares de inquérito, investigações da Polícia Federal. A imprensa cabe trazer à luz as apurações, as investigações, cabe trazer à luz e também dar voz a esses personagens, sempre com muita responsabilidade, mas esses personagens que estão próximos do poder, que têm acesso a esses bastidores e que às vezes contam histórias que mudam a história da nossa República. E com isso eu chamo a nossa análise, Jussara Soares e Pedro Venceslau. Jussara Soares, é uma pergunta simples. Como a imprensa vai ter condições de publicar entrevistas de homens-bomba depois da aprovação dessa nova lei? Raquel, difícil, né? Depois do Supremo Tribunal Federal ter aprovado essa tese que abre esse caminho para que as empresas, os jornais, as emissoras de TV que publiquem alguma entrevista sejam responsabilizados por isso. Nosso trabalho jornalístico fica em risco e aí quando tem uma nota que diz exatamente isso, nosso risco de autocensura. Porque o que poderá ser publicado? Tem uma questão de olhar, olha, será que isso aqui que eu publicar é um interesse público, mas se eu não conseguir provar tudo antes, vou fazer uma investigação para poder só depois publicar, existe uma autocensura que impede, aí pode impedir o livre exercício da imprensa, Raquel. Pedro Venceslau. Olha, só explicando um pouco como esse caso chegou ao STF. Foi uma entrevista feita pelo jornal Diário de Pernambuco, no qual o delegado Vanderlei, que já faleceu, disse nessa entrevista que o ex-deputado Ricardo Zaratini, pai do deputado federal Ricardo Zaratini, esse deputado também já faleceu, teria participado de um atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, no Recife, em 1996.
o Jornal Diário de Pernambuco foi condenado a pagar R$50 mil de indenização e recorreu primeiro ao STJ, depois levou esse caso ao extremo ali no STF, que deu agora essa decisão. É uma decisão que abre um precedente muito perigoso, tanto que diversas organizações de defesa da liberdade de imprensa, entre elas a FENAGE e a ABRAGE, já se manifestaram contrária a essa decisão, dizendo que a ONG Repórteres Sem Fronteira, por exemplo, afirmou que a manifestação cria um risco de verdadeira e indesejável autocensura. E cria realmente, como vocês disseram, um precedente perigoso, porque os próprios jornalistas e os veículos vão agora ter que, essa preocupação se vão realmente fazer uma entrevista que pode ter uma relevância jornalística importante, mas pode levar a algum tipo de processo. Já existe o direito aos entrevistados recorrerem à justiça, pedirem direito de resposta, pedirem indenização, mas essa decisão abre realmente um precedente muito perigoso e coloca também o STF numa situação de promover a censura jornalística. Muito obrigada, Jussara, Pedro. A gente já volta nesse assunto importante. Vamos colher as repercussões dentro do mundo jornalístico, do mundo jurídico, do mundo político.